fiquem atentos que nós vamos iniciar agora a nossa aula 2. Então, aqui já vem um questionamento, né? Aqui, ó, ele fala assim, sou bom em leitura de mapas. E vocês, são bons também em leitura de mapas, né? Vocês conseguem ler e interpretar os mapas? Eu tô aqui super curiosa, eu queria estar na sala de aula para estar ouvindo de vocês. Tia, eu consigo, eu sei, né? Mas infelizmente eu não vou ter essa troca não, mas vocês precisam aí também anotar lá no caderninho, ó. Vocês já conseguem fazer isso? Vocês conseguem ler e entender os mapas? Então, é o que a gente vai ver nessa aula, tá certo? Fiquem atentos e acompanhem comigo. Então, para ler e entender o mapa, você precisa conhecer o alfabeto cartográfico e a legenda, entre outros componentes do mapa. Então, o alfabeto cartográfico, ele possui 3 elementos: a linha, o ponto e a área. Então, assim como nós usamos um alfabeto com 26 letras para conseguir construir toda a questão de palavras, lá na geografia a gente tem o alfabeto chamado de alfabeto cartográfico, tá certo? E ele serve para que a gente consiga entender e perceber e analisar os mapas. Então, a gente vai analisar cada um desses pontos, que são 3, tá certo? No próximo slide, vocês leem. Quem tiver com dúvida, quiser pegar o caderno, anota lá direitinho, tá certo? Alfabeto cartográfico. Então, vamos lá. Eu vou primeiro mostrar essa imagem, depois eu mostro a explicação dos 3, tá certo? Esse aqui, nós temos uma representação de um mapa e temos aqui linhas, certo? Todos esses pontos aqui, eles são representativos e fazem parte da questão do alfabeto cartográfico, tá certo? Então, aqui a gente não consegue ver os prédios, as casas, as rodovias, mas essas linhas e retas e todos os pontos, eles estão aqui na legenda. Então, a legenda não está muito legal, mas vocês vão analisar aqui, ó, aqui do lado tem todos os pontos, do lado de vocês esquerdo, vocês vão ver, isso se chama legenda. E lá no mapa, tá certo? Vocês vão analisar. Então, cada pontinho desse representa algo. Mesmo a gente não estando tão próximo, a gente consegue perceber através da legenda. Então, fiquem atentos para essa questão. E aqui, era esse aqui que eu estava falando para vocês anotarem, tá certo? É o alfabeto cartográfico. Então, tem a linha, o ponto e a área. Então, a linha, ela é usada para representar rios, o contorno de litoral, rodovias, limites de municípios e estados, ferrovias, entre outros. Então, aí, a linha. O ponto é usado para representar cidades e capitais de estado. E a área representa a superfície de um estado, tipo de vegetação e área industrial. Aí vocês podem anotar aí, ó. É uma dica também, tá certo? Para que vocês consigam ter esse entendimento mais a fundo. Peguem o caderno de vocês, coloca lá, alfabeto cartográfico, linha, ponto, área. Faz uma pesquisa, copia lá do lado o significado de cada um deles. Por quê? Mais adiante, quando a gente iniciar estudo de mapas, talvez apareça a dúvida e você já vai ter anotado, tá certo? Então, eu peço que vocês fiquem atentos a essas questões, que a gente sempre pede para você estar anotando, para você estar sempre colocando lá no caderninho, porque é uma maneira de você estar mantendo um controle dos assuntos que a gente está trabalhando daqui, tá ok? Então, coloquem direitinho. Então, aqui, ó, existem vários tipos de mapas, certo? Existem vários tipos de mapa, então vai ter aquela representação do alfabeto cartográfico, né, aqueles 3 pontos principais, mas existem vários tipos. E a gente aqui agora vai conseguir ver alguns deles, tá certo? Eu não coloquei vários não, mas tem alguns que vai ficar bem legal e vocês vão conseguir entender melhor os que eu trouxe para vocês, tá certo? Vamos ao primeiro, vocês observem aqui na tela. Então, esse aqui é um mapa
político, tá certo? Então aqui, ó, tá toda a representação política da Terra, certo? Cada pontinho, cada país, cada estado. Então, essa relação política, ela é colocada assim, em cores divididos por cada um dos países. Uma representação, cada partezinha dessa é uma parte que a gente chama de parte política, que tem um domínio político, certo? Seja país ou estado. O próximo, vocês observem aqui, é um planisfério físico. Então, no planisfério físico, a gente vai conseguir analisar relevo, a vegetação. Então, analisem as cores aí, ó, que estão em laranja, amarelo, verde, tá certo? Fiquem atentos para esses pontos, porque eles são os que representam a questão do físico, ok? E o nosso próximo, aqui, é falando sobre os elementos de um mapa. Então, o mapa vão aparecer ou podem aparecer, nem todas as vezes vai ter toda essa questão aqui de uma vez só, tá certo? Mas ele vai ter um título, talvez um título e a legenda. Em muitos casos vai ter uma escala, tá certo? Uma orientação e a projeção cartográfica. Então, todas essas informações dos elementos de um mapa, eles estão contidos bem próximo ao mapa. Então, você vai ter um mapa, em cima vai ter um título, ou vai ter uma legenda, ou vai ter uma rosa dos ventos, que vai direcionar ali o norte, o sul, leste, oeste. Então, vocês fiquem atentos para essas questões lá nos mapas. Não é só simplesmente vislumbrar e observar a imagem, né? Você tem que ficar atento aos pontos principais que aparecem. Então, vai ter uma palavra, vai ter um desenho, vai ter uma representaçãozinha, ou vai ter um enunciado. Então, essa questão, quando a gente fala de ler e entender mapas, não é simplesmente ver o mapa. Ah, mas isso aqui, tia, esse mapa aqui, que foi o anterior, deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas esse aqui aparece a mesma coisa desse, só muda as cores. Não é verdade? Vocês podem ter essa visão, esse conceito, mas na verdade não. Porque lá ele vem dizendo, ó, ele vai dizendo lá, um é um planisfério físico, o outro político. Então, vocês precisam analisar esses pontos, tá certo? Para que vocês tenham um entendimento do que aquele mapa quer passar de informação para vocês. É muito importante a análise, a observação, o cuidado ao ler e observar os mapas, porque eles nos dão informações importantes. Mas, para isso, a gente precisa aprender a entender e a interpretá-los, tá certo? Ah, tia, mas é muito difícil. A questão aqui que a gente vem destacar é que a gente vai aprendendo aos poucos. Tudo a gente dá um ponto inicial, né? Tipo uma caminhada, está subindo uma escada. Então, a gente vai no passo a passo. E é o que vocês estão fazendo. Vocês estão aí no 4º ano. Então, aí, eu já vejo aí, né? Tem carinhas aí que já estão mudadas, né? Há 1 ano, 2 anos atrás, a gente já tem essa diferença. Vocês estão crescendo. E, juntamente com isso, vai crescendo também o conceito de aprendizagem de entendimento. Então, vocês precisam parar realmente, certo? Eu sei que é uma fase, assim, bem difícil. Estudar em casa não é fácil. Eu sei bem de perto essa luta, né? Que a gente também tem essas crianças em casa, então tem que ter o tempo para estudar, certo? Tem que parar, tem que sentar, ó, a hora de assistir a aula, vocês estão assistindo minha aula. Por quê? Esse foi o momento planejado para que vocês pudessem fazer essa troca e essa construção do conhecimento de vocês. E isso também se faz necessário quando a gente vai trabalhar e analisar alguns fatos. Então, dentro da geografia e dentro de outras disciplinas, a gente precisa ter o cuidado inicial de entender, certo? Qual o conceito que a gente quer trabalhar e o que representa cada um. Porque a partir do momento que você não prestou atenção no alfabeto cartográfico, você vai ter dificuldade para entender alguns mapas. Então, aí você tem que ter essa análise, tá certo? Essa busca de anotação, de informação contínua, tá ok? Então, aí eu voltei os mapas para que vocês pudessem ver a questão das diferenças. E aí, os elementos que já falei, tá certo? O título, a legenda, a escala, orientação e a projeção cartográfica. Já foi um ponto abordado. E agora,
Vocês estão vendo aqui essa imagem. Vamos aqui ampliar para vocês. E aí? Diante do que já foi exposto, eu já falei em alguns momentos aqui, mas não coloquei o nome, né? Não coloquei o nome da imagem. E aí, você aí de casa, você conhece essa imagem? Você já viu essa imagem em alguma representação, em algum mapa? Você folheando seu livro de geografia, um texto lá em outra disciplina, no livro de história, em qualquer outra disciplina, você já viu essa imagem? Estão conseguindo lembrar, né? Então, quem não conseguiu lembrar, a gente vai desenvolver a partir de agora essa questão de localização. Essa daqui é chamada de Rosa dos Ventos. Então, assim, a Rosa dos Ventos, ela nos oferta a questão da gente ter um entendimento de localização. Onde está o norte, onde está o sul, leste, oeste, certo? Então, vamos aqui ver direitinho aqui a questão da Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, ela representa os pontos cardeais. Então, nós temos o norte, o sul, leste e oeste em um mapa. O Sol é usado como referência para a orientação. Então, diariamente ele aparece a leste e desaparece a oeste. Então, para essa utilidade da Rosa dos Ventos de uma maneira assim imaginária, a gente usa a rosa dos ventos nas imagens e quando a gente está na questão de localização, então você pode ir na sua área, então num quintal, ou quem tiver uma área mais ampla, então você vai analisar a área que o Sol, que a gente chama nascente, Sol poente, e aí você vai conseguir analisar a fundo essa questão aí, ó, de como é colocado, tá certo? Onde ele aparece é o leste, e onde ele desaparece é oeste, e à frente o norte e atrás o sul. Então vocês precisam ter essa questão desses conceitos, tá certo? Observar as rosas do vento. Então, quem puder também, anota no caderno, Rosa dos Ventos, certo? E faz uma breve anotação para que isso também fique anotado e vocês possam usar posteriormente para tirar alguma dúvida, tá ok? E quem quiser desenhar também, faz a pesquisa e faz um desenho da Rosa dos Ventos bem legal, né? Para que vocês consigam fazer todo esse conceito, colocar lá o norte, o sul, leste, oeste, tá certo? E vamos lá. Então, os mapas são representações da realidade. Então, quando a gente pensa em um mapa, ou a gente trabalha em um mapa dentro da sala de aula, na escola, ou em um espaço como um todo, a gente está representando ali uma realidade, tá certo? Então, eles ilustram de forma reduzida uma determinada área da Terra. Então, como assim ilustram de forma reduzida uma determinada área da Terra ou desse espaço geográfico? Porque não é possível a gente desenhar em um espaço, numa folha, em uma cartolina, a gente fazer o desenho do bairro. Como é que eu vou fazer um desenho do tamanho real de um espaço do tamanho do seu bairro? Pense no seu bairro ou pense aí no sítio que você mora. Então, imagine agora a tia dizer, olha, você vai desenhar um mapa ou fazer uma imagem representativa em tamanho real do local que você está. Então, isso se torna uma questão, até se você for analisar, irreal, não vai ser possível fazer essa representação. Então, os mapas, eles representam esses espaços que eu falei, mas de uma maneira reduzida. Então, vocês precisam entender, você está naquele espaço da sua casa. Então, quando a gente analisou os outros mapas lá, tipo das regiões do Brasil, que eu falei norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Aí nós estamos localizados na região nordeste, lá no estado de Pernambuco, especificamente lá na cidade de Vitória de Santo Antão, lá no meu bairro, na minha rua ou no meu sítio. E aí, como foi que eu consegui entender que eu estou ali dentro daquela representação? Porque os mapas, eles são representações minimizadas. Eles conseguem dar uma alusão do todo em um espaço pequeno. Então, é preciso que vocês entendam essa questão também. E aqui, continuando, então, mais do que simplesmente um desenho ou uma imagem, porque muitas vezes o aluno costuma fazer representações de desenhos, coisas imaginárias, e isso tudo é considerado um desenho, mas na questão da imaginação ele não está representando
um espaço real. Então, vocês devem levar em consideração a relação de um desenho real, de uma imagem real, de um mapa que representa determinado espaço, determinado local, e uma imagem que você cria da sua imaginação, certo? Tem que haver essa questão de diferenças. E continuando aqui, os mapas são uma forma de comunicação. Então, como eu falei com vocês, muitas partes aqui da nossa aula eu consegui colocar em imagens, em mapas. Então, eles conseguem, de certa forma, conversar com a gente. Ele nos dá informação. Ele não precisamente eu preciso do texto, certo? Principalmente vocês vão notar nas aulas de história, de geografia. E nas séries iniciais, praticamente em todas as disciplinas, a gente faz o uso da questão das imagens, que é para facilitar essa questão da troca, que vocês consigam essa questão aí, ó, da comunicação. Os mapas e as imagens são uma forma de comunicação. Eles conseguem nos transmitir questões essenciais sem precisar do uso das palavras. Então aí, mais uma vez, eu quero que vocês anotem a importância, não precisa ser no papel não, mas anota aqui, ó. Anotem a importância do uso das imagens. As representações visuais, elas nos dão uma proporção de entendimento, de aprendizagem, muitas vezes bem maior do que o que a gente faz em análise de textos. Então, a importância dos textos escritos, mas aqui nas aulas de geografia a gente vai ter esse uso contínuo dos mapas, tá certo? Então os mapas também são uma forma de repassar e colocar uma informação para o aluno. Então o aluno vai olhar a imagem, ele vai precisar ter o entendimento. Então assim como você faz o entendimento de um texto, você também precisa ter e criar o entendimento de uma imagem, de um mapa. Ele também consegue fazer esse processo de comunicação, tá certo? E para encerrar aqui essa parte, ele fala assim, ó, uma maneira que as pessoas têm de expressarem e compartilharem informações. Então, mais uma vez, a gente conota essa questão da importância dos mapas, né? Que eles contemplam a nossa realidade, ok? Então, vamos lá. Aqui, nós temos a representação aqui de dois, deixa eu ver aqui, dois mapas, tá certo? Aqui, o território brasileiro na primeira imagem, que coloca-se como as regiões, que eu já até trabalhei anteriormente. E na outra, nós temos uma divisão política atual, tá certo? Então, aqui nós vamos ter, ó, ali no segundo tem um título, nesse primeiro vocês vão ter a legenda, no segundo ali, ó, aparece a Rosa dos Ventos, que eu coloquei anteriormente. Então, a gente tem que fazer e aprender a fazer a leitura de cada parte. Então, aqui, ó, o verde representa a região norte, o azul representa o nordeste, o rosa, o centro-oeste, o vermelho, o sudeste e o amarelo, a região sul do Brasil. E aqui nós temos o nosso mapa de regiões. O da divisão política atual, né, a gente pode analisar aqui, ó, os diversos estados, e aqui nessa imagem nós temos a Rosa do Vento e aqui também a questão de latitude, longitude, que a gente consegue ver também, mas mais adiante eu vou tomar parte dessa questão. E para continuar aqui, a gente vai fazer aquele momento, né? E agora é com vocês. Então vamos lá. Vamos ver bem direitinho essa parte. Vocês vão pesquisar o mapa do Brasil, certo? Pesquisa o mapa do Brasil, eu mostrei anteriormente os dois mapas. Você vai desenhar o mapa do Brasil, pode ser do seu jeito, certo? E em seguida, você vai pintar cada região de uma cor diferente. Vocês podem analisar aqui abaixo, tá certo? Mas se vocês pesquisarem assim, ó, mapa do Brasil, certo? Regiões. Então, vai aparecer várias possibilidades de você fazer esse desenho e representar cada uma das partes da região. Então, a partir de todos os mapas que a gente foi colocando aqui, aí eu quero que vocês façam esse desafio no caderno. Você vai pegar o caderno e vai colocar lá, ó, fazer um desenho, certo? Do Brasil lá no caderno. Você vai delimitar as regiões
do seu jeitinho. Eu sei como é, vocês estão no 4º ano, entendeu? Então, do jeito que vocês fazem a representação desse espaço, para mim e para quem está lhe acompanhando ou lhe avaliando, já significa muito, tá certo? Então não precisa ter aquela posição, tia, eu não sei fazer perfeito, eu não sei fazer igual, né? Mas quando a gente está na escola aprendendo, a gente vai fazendo esse processo contínuo, vai crescendo, vai mudando, se transformando. Então, do jeitinho que você fizer, do jeitinho que você pintar, você só tem que representar o quê? A legenda. Então, lá na legenda, você vai pintar o norte de roxo. Então, você preferiu pintar o norte de roxo. Então, lá embaixo, você vai colocar uma bolinha, um quadradinho, pintar de roxo. E de lado, você vai colocar lá, norte. O nordeste, que eu vou pintar de amarelo. Você pinta o nordeste de amarelo, tá certo? E lá abaixo na legenda, você faz aquele quadradinho, pintou de amarelo, Nordeste. E assim você faz com todos as regiões, tá certo? Que a gente tá trabalhando aqui. Então, caprichem, certo? E, mais uma vez, aquela questão do carinho, né? Que a gente tem em fazer aquela troca. Então, adoraria poder abraçá-los, adoraria receber o abraço de vocês. Mas aqui nesse momento não é possível. Então, se cuidem, né? A gente tem aquela atenção e aquele cuidado de que a escola é um dos locais que nos ajudam e contemplam a aprendizagem. Mas a nossa casa, ela também é esse local atualmente. Então, vamos fazer das nossas casas, então você que está aí ó, na sua sala, no seu quarto, um cantinho da cozinha, qualquer espaço da sua casa. Nesse momento que você está assistindo sua aula, ou que você está fazendo suas anotações, esse momento que você está deixando ali para construir e estudar, ele serve como se fosse sua escola também. Então, faça desse espaço uma contemplação da sua sala de aula, certo? Às vezes vai ter um barulho, às vezes alguém vai estar falando na casa, mas é sua casa. Ali é o momento que a gente está fazendo trocas. Mas aproveitem cada dado, cada informação que a gente estiver repassando e façam mais uma vez aquilo que a gente sempre alerta e coloca. Se cuidem, né? Que em breve a gente vai estar podendo se reencontrar. Daquele jeitinho de sempre, com todo amor e carinho, para que tudo consiga, né, ser mais gostoso, possa ser mais prazeroso. Mas, por enquanto, aquele beijo, aquele abraço para vocês e fiquem com Deus, tá certo? Até uma próxima!